Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à meditação sobre o capítulo 8º do livro do Gênesis, vamos tomar então a partir do versículo 15, que apresenta para nós como que um êxodo antecipado. Você nunca pode perder de mente que o autor sagrado, ele tem no coração a saída do povo da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Então, utiliza as seguintes palavras: Então Deus falou a Noé: sai da arca, como Deus também mandou Moisés sair do Egito. Sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. E agora no versículo 17, faze sair igualmente contigo, porque foi isso que Deus falou a Moisés quando se revelou a ele. Sai da escravidão do Egito e faz sair contigo o povo rumo à terra prometida. Sai e faz sair, Sair da arca. Como já mencionei em encontros passados, a arca pode ser traduzida também por cofre. E esta ideia é importante. Importante por quê? Porque algo que temos como precioso e que guardamos num cofre para preservar, não pode ficar sempre guardado. Vez por outra, a pessoa faz uso daquilo para que outros vejam. Não faria sentido nenhum ter um objeto precioso se fosse para que ele ficasse sempre escondido dentro de um cofre. Da mesma forma agora, Deus quer voltar a expor aquilo que ele tem de mais precioso, a nova humanidade que se dá em Noé e sua família. Não mais vai ficar encerrada, protegida dentro da arca como se estivesse dentro de um cofre, mas será exposta, porque é o que Deus tem de melhor, o homem criado à sua imagem e semelhança, a nova humanidade que começa neste homem, que começa em Noé. Sai da arca e faz sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo, de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis diversos, que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo, para que se espalhem sobre a terra, e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Então Deus está dizendo a Noé que saia e faça sair, para que a terra seja novamente povoada, para que a partir dele e de tudo que foi com ele encerrado na arca, haja uma nova humanidade e uma nova criação. E as palavras utilizadas aqui dizem claramente que se trata de uma nova criação, porque da mesma forma como Deus deu uma bênção fecundadora no capítulo 1 do livro do Gênesis, quando narra naquele capítulo a criação de todo o cosmo, de todas as criaturas e vegetais, agora novamente aparecem as mesmas palavras nesta bênção fecundadora. Preste atenção: cresçam e se multipliquem sobre a terra, é o que diz a conclusão do versículo 17 do capítulo 8º. E o capítulo 1, versículo 28 do livro do Gênesis, vai dizer a mesma coisa. Deus abençoou-os, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, as palavras se repetem porque, como houve uma bênção fecundadora no início do livro do Gênesis, por ocasião da primeira criação, agora há uma nova bênção fecundadora, por ocasião desta como que recriação do gênero humano e de todo o cosmo existente, de toda a obra criada a partir daquela ideia de microcosmo na arca dividida em 3 compartimentos. Noé saiu com seus filhos, diz o versículo 18, sua mulher e as mulheres de seus filhos.
todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo suas espécies. E preste atenção no que vai acontecer agora. Você deve se lembrar que das aves puras, 7 casais entraram na arca. E eu antecipava o motivo. O motivo é porque serviriam para o sacrifício. E é justamente desse sacrifício que fala o versículo 20. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. Esta informação é muito importante, por quê? Importante porque Noé está tendo aqui uma prática religiosa. O primeiro ato de Noé, então, depois de sair da arca e de fazer sair consigo tudo o que estava dentro da arca, é um ato religioso. Ele oferece um sacrifício a Deus, mostrando assim que a nova humanidade não é qualquer humanidade, nem pode reproduzir aquela que pereceu com o dilúvio. A nova humanidade é uma humanidade que cultua a Deus, que rende graças a Deus. É uma humanidade religiosa, até porque a palavra religião quer dizer justamente isso, religados então a Deus, através do seu sacrifício, do seu culto sacrificial a Deus, cumprindo as funções que serão próprias dos sacerdotes quando o templo estiver edificado. Noé se religa a Deus por este ato religioso e religa sua família e também toda a obra criada por Deus. Assim, a nova era se inaugura com um sacrifício a Deus, e este sacrifício feito a Deus segue da parte de Deus uma promessa feita ao homem. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração. Primeiro, respirou. O que é que nós vemos aqui? Novamente, o antropomorfismo, isto é, atribuir características humanas a Deus, como nós observamos lá no início do livro do Gênesis. Respirou, como se Deus, que no Antigo Testamento é puro espírito, porque não havia se encarnado em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo puro espírito, como se ele tivesse um nariz para respirar. Respirou um agradável odor e disse em seu coração, como se trouxesse dentro do peito um coração humano: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a juventude. Deus está reconhecendo então que o coração humano não é só um órgão. O coração humano, aqui na leitura do autor sagrado, é o centro da consciência moral e religiosa do homem. Assim, Deus está dizendo aqui neste contexto que desde o momento que o homem toma consciência de si, torna-se cônscio de si, ele de alguma forma traz o mal em seu coração, traz esta tendência ao pecado. Tendência essa que nós vamos chamar em linguagem cristã de concupiscência, porque desde a sua juventude os pensamentos do seu coração são maus. E daí vem a promessa da qual eu falei. Ao sacrifício de Noé corresponde a promessa renovada da parte de Deus: e não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Deus acolhe o ato religioso de Noé, respira o agradável odor da sua oferta e estabelece este pacto, esta promessa para com o homem, de que ele não mais seria exterminado pelo dilúvio. E reestabelece a ordem, de que maneira? Dizendo
que frio e calor ocuparão seus lugares no tempo, o verão e o inverno, e principalmente o dia e a noite. Essa expressão nós vamos encontrar fundamento lá no mesmo capítulo 1 do livro do Gênesis, por ocasião da primeira criação. Capítulo 1, versículos de 14 a 18. Tomando apenas o versículo 14, vemos o seguinte: Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Assim como no capítulo 1, na primeira criação, Deus fez luzeiros, isto é, o sol e a lua, para separar o dia da noite. Agora, com a nova criação que sai da arca, Deus restabelece a ordem do dia e da noite, do sol e da lua, dos luzeiros que ele havia criado lá no capítulo 1 do livro do Gênesis. Isso significa que a ordem foi restabelecida por Deus, que há novamente estabilidade no tempo criado por Deus. Novamente, há dia e a noite. Assim, Deus começa a realizar a sua nova criação. A sua nova criação a partir daquele microcosmo que foi a arca na qual Noé se encerrou e que agora é convidado por Deus a sair dela. Para amanhã, convido você a fazer a leitura do capítulo 9 do livro do Gênesis. Capítulo 9, versículos 1 até o versículo 17. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.